Antes de você começar, você vai para a área operacional e converse com as pessoas. Mas não vá como professor, vá como aluno. Não dá mais para olhar. Hoje é inevitável que a tecnologia vá chegar. Não depende mais de mim, de você, de ninguém. Ela vai estar aí e numa velocidade cada vez maior. Ano após ano, o tempo da tecnologia é diferente do meu tempo e do seu tempo. Agora não estou falando de grana. Estou falando de participar como ser humano na vida do outro. Se doar. Se doar para o seu filho, ter tempo para sentar no chão, para olhar os cadernos da sua filhinha, do seu filhinho quando ele está crescendo ali, para avistar, para dar parabéns, para fazer coisas simples do dia a dia. Vá cozinhar com seu filho, vá surpreender a sua esposa, vá fazer um bom café da manhã para ela, vá fazer coisas que não é o melhor café do mundo, é o melhor café do mundo que tem na sua casa. Todo mundo busca estabilidade, mas e quando um sonho fala mais alto? É muito fácil, comum, você conseguir uma carreira no CLT. Mas será que você está disposto a arriscar tudo quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho adormecido, que de repente na sua fase adulta ele acorda? Hoje, vocês vão descobrir qual foi o motivo da virada de chave que fez com que o meu convidado saísse do CLT e fosse para o empreendedorismo. Eu poderia muito bem começar com os títulos, que são muitos, mas sabemos que não é tão interessante quanto conhecer a pessoa. Por isso, eu irei apresentá-los e pedir para que ele mesmo se apresente. Edmar Rezende. Muito prazer, é uma honra ter você aqui comigo no podcast Comunicast. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço pela oportunidade. Somos conterrâneos, né? Sim, Estamos juntos, foi um prazer imenso conhecê-la. Eu venho dessa área de saúde e segurança já há 28 anos. Estou nessa área desses 28, 18 como CLT. Então, comecei minha carreira como técnico em segurança do trabalho em 1997. Não existia nem a tecnologia, não existia o celular como existe hoje, não uau! existia o 3G, o 4G, né? Então, fui provocado no momento onde entender e conhecer a carreira de segurança do trabalho. Mas antes ainda do técnico de segurança, eu fui vendedor de picolé, eu fui vendedor de bala na rua, eu vendi bala e pipoca na porta da escola que eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, porque eu sou um exímio brasileiro, de uma família extremamente muito humilde, simples, mas que tinha muito sonho. Uma criança que foi criado num ambiente extremamente humano, com um pai e uma mãe que tinha uns valores muito fortes humanos. Eles nos ensinaram como lidar com tudo isso. Tinha uma carência financeira, mas por outro lado tinha muito amor, muito carinho. E eu usei isso como um trampolim para mim poder conseguir vencer na vida e fazer algo melhor, inclusive para eles, né? E deu certo, né? Aí eu comecei como técnico de segurança, consegui passar, estudei no Centec aqui em Contagem, quem de Contagem que vai nos ouvir aí, né, daqui para frente. Então fiz o Centec, me formei técnico de segurança em 97 para 98. Comecei minha carreira na indústria de máquinas pesadas. Depois fui trabalhar como técnico de segurança efetivamente em 98 para 99, numa empresa de transporte coletivo. E nessa época eu falei assim: agora eu quero fazer engenharia. Só que, Eduardo, eu ganhava R$ 280 e pagava 250 de faculdade. Só sobrava o ticket de alimentação. Que isso? E eu saía de casa 4h30 da manhã, 4h30, 5 horas, ia para a empresa, que era lá em Ribeirão das Neves, pegava por dia mais ou menos uns 10 ônibus, então saía daqui, pegava os ônibus todos para chegar em Neves, trabalhava o dia inteiro e depois ia para fazer a faculdade lá no Rio Branco, atrás da UFMG. Pensa bem, depois de lá eu saía 10h30, voltava para Antônio Carlos para pegar um ônibus para chegar na Olegário Maciel, para pegar outro ônibus para poder chegar em casa mais ou menos meia-noite e meia, 1 hora, quando eu não dormia no ponto de ônibus e perdia o ônibus, né? Isso sem uma moeda no bolso para comprar nada, nem para comer. Só tava ali com o almoço, o café da manhã, o café da tarde e um lanchinho ali, mais nada. Isso fazia todo esse percurso, dormia 3 horas, 4 horas por noite, todos os Não dias, dormia. não dormia. Dormia no ônibus, obviamente, todo mundo me conhecia, então já me acordava. Gente, é a história O e clássico. clássico. E aí eu fiz a engenharia, aí depois eu fiz engenharia civil primeiro, depois eu terminei engenharia de produção, na verdade. Aí eu vim aqui para minha região, aí fui galgando
De técnico, virei supervisor numa indústria química aqui em Contagem, de segurança, por estar fazendo engenharia antes de me formar. E depois fui para a indústria americana, recebi um convite de uma empresa, lá em São João del Rei, aí saí daqui da região, fui para lá eu assumi como técnico de segurança, mas aí eu já comecei a pegar da minha parte ambiental, eu fui para analista de segurança e meio ambiente, me especializei na parte ambiental, terminei de me formar em engenharia de produção, e aí me especializei em engenharia de segurança, engenharia ambiental, e na sequência eu assumi a gerência de saúde, segurança e meio ambiente aqui, de uma indústria sementeira aqui em Pedro Leopoldo, voltei para minha região de novo, fui o gerente da fábrica ali na entrada de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais. Era gerente da fábrica de segurança, saúde e meio ambiente, da fábrica, das minas e de uma unidade lá em Ipatinga. Então, assumi o desafio e por lá eu fiquei. E nesse meio tempo eu comecei a entender, desde 2002, 2003, nas minhas formações de graduação, eu comecei a escrever as monografias provando que se trouxesse tecnologia para nossa área podia fazer a diferença. E eu comecei a escrever e comecei a programar eu mesmo algumas coisas, access, links, hiperlinks. Na época isso era tudo, né? Porque não tinha nada ainda. E comecei a linkar as coisas, comecei a criar pastas inteligentes para distribuir as informações e vi que aquilo dava muito certo. Mas antes de você pular até para essa parte de tecnologia, eu queria fazer uma pergunta porque tem muitas pessoas profissionais que podem assistir e que se sentem estagnados ou que não enxergam. Você veio de um lar totalmente humanizado, porém sem condições. Você faz vídeos reflexivos, inspiradores nas suas redes sociais para que as pessoas possam despertar aquele olhar para um outro lado, olhar diferente para a vida. Como você, resumindo toda a sua trajetória, poderia despertar agora as pessoas, com base no que você viveu? As pessoas que não têm essa limitação na mente e vendo tudo que você fez. Ó, a primeira coisa que me, me fez entender que valeria a pena e crescer na vida pessoalmente e profissionalmente foi me distanciar um pouco da competência técnica e trazer meu lado humano para frente da minha competência técnica. Eu acho que você buscar conhecimento, todo esse esforço que eu tive são esforços necessários para quem quer crescer. E ninguém pode fazer por você. Você vai ter que lutar mesmo, vai ter uma energia de dentro para você, para fora, para você achar o sentido naquilo. E o meu sentido era, eu quero ser o primeiro engenheiro da minha família, era o meu sentido, da minha família. Eu quero formar e eu quero disso ser um trampolim para ajudar os meus pais, ajudar a gente a sair e realmente fazer a diferença na vida deles financeiramente. Esse era o primeiro pilar. O segundo era, mas eu não queria só trazer um conhecimento e uma inteligência. Eu queria trazer vida para esse conhecimento, trazer com que ela pudesse tocar as pessoas. E isso eu faço desde que o mundo é mundo, desde que eu comecei a pisar na indústria, eu acredito que tocar o outro ser humano com a sua fala, com o seu olhar, com o seu aperto de mão, não economizar em afeto, em gratidão, em desculpa, em obrigado, em vem aqui, vamos comigo, vou te ajudar, vou te. Essas coisas simples que a técnica por si só não faz, mas o ser humano faz, ela embeleza o seu conhecimento técnico. Ela traz vida para aquilo que você buscou de inteligência. Uma inteligência que ela é arrogante, uma inteligência que é agressiva, uma inteligência que é fria, ela pode até resolver um problema. Ela forma e informa, mas ela não transforma. Então, para transformar, eu precisava conectar todas essas esferas. Então, Eduardo, a sua pergunta é: o que me motivou? Me motivou juntar essas duas coisas para me vencer na vida, ser feliz e curtir o que eu faço. Então, eu amo o que eu faço e amo estar com as pessoas. E a minha maior inspiração é ver o outro crescer com aquilo que eu tenho potencial de ajudar. Então, eu tenho uma frase no meu LinkedIn central, está escrita logo abaixo da minha frase: potencialize o outro que as portas se abrem. Se você potencializa o seu entorno, as portas vão se abrir para você absurdamente. Se você não economiza em afeto, em conhecimento, em gratidão, em coisas simples, coisas que não têm preço, mas têm valor, e você começa a potencializar o seu entorno, o que eu posso fazer para Eduardo, o que eu posso fazer para meu filho, para minha filha, para meu vizinho, né? Eu tenho algumas coisas lá em casa, vou dar um exemplo simples, porque é um assunto muito, senão eu acabo falando muito, né? Mas você às vezes está lá, você está com uma frutífera em casa, a fruta está estragando, junta, embala, faz bonitinho um pacotinho, toca na porta do seu vizinho e fala: trouxe para você de presente, para você comer com seus filhos. E ninguém faz isso. Simples, que preço tem? Quanto me custa? Nada.
e você abrir uma porta para aquele vizinho, o dia que você viajar, o dia que você precisar dele, o dia que seu filho adoecer, que você ligar para ele, 2 horas da manhã ele vai lá te ajudar, o dia que uma coisa acontecendo. Potencialize o seu entorno e as portas se abrem. Começa com o próximo que está próximo de você. Não Uau! queira ajudar o próximo que está lá no outro país, não. Começa com o que está do seu lado. Depois você vai ajudar os outros que estão longe. Já tivemos uma aula de humanidade aqui. E, Edmar, me conta você, totalmente humano, conseguiu se integrar com a área tecnológica. Como Muito que bem. houve essa junção? Porque é algo, quando ouvimos falar em tecnologia, imagino que as pessoas pensem que é algo totalmente técnico. E você desconstruiu que as pessoas não podem ter somente esse olhar lógico. Eu queria Muito saber bem. como que foi essa relação. Eu vou te responder antes, conversando sobre o que a gente estava conversando nos bastidores. Sim, A nossa área, a área que eu estou nela, e não é só ela, qualquer área, seja de segurança, seja de meio ambiente, seja o financeiro, seja o comercial, seja o marketing, e aí eu reforço que o trabalho que você faz, Eduardo, é um trabalho que tem que ser valorizado para todas as empresas, e não importa o cargo. Mas a nossa área, voltando um pouquinho para o nosso mundo, é uma área que precisa dominar a comunicação, o ser humano. Eu preciso. E para mim conseguir conexão, para mim conseguir tocar o outro, para mim conseguir falar de um procedimento, para mim conseguir falar de uma regra, de uma lei, de uma nova. Dentro da nossa área de gestão de riscos, eu preciso que o outro entenda. Eu preciso que o outro compreenda. Eu preciso saber falar com ele de uma maneira, não que eu conheça, porque eu já sou técnico, já basta. Eu preciso que ele conheça no mundo que ele atua. Para um mecânico, para um operador, para um analista, para um diretor, para um gerente, para um supervisor. São falas. A minha fala não pode ser qualquer tipo de fala, tem que ser uma fala que toca. E para chegar e eu ter tempo para me investir nisso, para me entender que isso é importante, eu falo muito que existe um framework na minha história profissional e se você quer crescer dentro de qualquer empresa, qualquer lugar que você pôr os pés, antes de você começar, você vai para a área operacional e converse com as pessoas. Mas não vá como professor, vá como aluno. Conversa com o mecânico, com o estagiário, com o analista, com o porteiro, com a menina que limpa. Todo mundo vai aprendendo na linha preta. Pega do início da operação até o final da operação. Até chegar lá. Ali você vai conhecer as pessoas, vai ver o que dá lucro, o que dá prejuízo, conhecer as máquinas, mas conhecer com as pessoas. Não é conhecer o processo, é conhecer com as pessoas. Ali você já faz conexão, ali você se aproxima, ali você abraça, você aperta a mão, você pergunta se o cara tem filho, se tem marido, se ele tem mulher, se ele tá casado, se ele tem mãe. Você bate papo sobre tudo, sobre vida. Nós somos feitos de vida. E aí, para fazer isso, você concorda comigo que precisa de tempo? sim, E hoje é o que mais falta nas empresas, tempo. sim, E aonde que entra a tecnologia? na gestão Deixando de tempo. na gestão de tempo. Quando eu faço muito, e eu fui assim, tudo que eu implementei de tecnologia hoje que eu trouxe para a área, foram momentos que eu fazia, que eu olhava para aquilo e falava assim: puxa vida, e o que eu estou fazendo hoje, a tecnologia faz de maneira instantânea. Eu gasto tempo colando foto, montando PowerPoint, montando gráfico, montando apresentação, cola a fotinha, monta não sei o quê, monta um BI, manda para não sei quem. Tudo isso é instantâneo hoje na tecnologia. Eu tenho, enquanto eu estiver fazendo, Eduarda, aquilo que a tecnologia faz, eu deixo de fazer aquilo que precisa ser feito como ser humano. Então a Exatamente. tecnologia entra exatamente na virada de chave de trazer inteligência para aquilo que eu e você já fazemos, e a partir de agora a gente vai ter tempo para fazer o que precisa ser feito na área de SSMA, de segurança, de financeiro, de comercial, de marketing, de operação. Então a minha área passa a ser descentralizada, eu entrego gestão de ponta a ponta e eu vou começar a ter tempo para analisar, não só para fazer, tempo para conversar, não só para operar. Então eu começo a trocar os tempos e é aí que entra essa gestão de trazer vida para esse processo que antes era muito frio. E qual o nome desse império que você construiu, por favor? Então, hoje nasceu então a partir dos meus estudos, das minhas lutas, das minhas batalhas, porque falar com você que foi fácil, eu estou mentindo completamente para mim mesmo. Foi muito duro, né? Foi muito duro, foi sofrível, mas foi prazeroso. Eu sempre falo que na vida tem o estresse, tem o cansaço. Para mim, trocando uma fase bem simples para que todo mundo entenda, estresse é aquilo que você faz e não vê sentido e continua fazendo todo dia. Você não vê sentido. O cansa e aí o cansaço é diferente. O cansaço eu vejo, eu faço, eu canso
Eu deito na cama, durmo e acordo motivado para fazer novamente. Isso é cansaço. Para o estresse, a cama não cura. Para o cansaço, a cama cura. Amanhã você está animado para continuar fazendo. Isso eu vivo, isso é minha vida hoje. Eu canso muito, mas eu deito na cama, acordo Revigorado. revigorado. Agora, para o estresse, se você continua fazendo aquilo que você não vê sentido e continua fazendo, o único remédio é mudança de vida, de processo, de área, né? Então, quando você não vê mais sentido naquilo, muda de área. Deixa o seu melhor fluir para você continuar fazendo cada vez melhor, impactando mais vidas, mais pessoas, e é dessa maneira que eu acredito. Então, a partir desse momento, falei, pronto, a solução nasceu, e aí nasceu então o Ciclope, que é o Sistema Integrado de Controle das Operações. É uma solução tecnológica, não é um software. É uma solução que hoje ele tem 15 softwares dentro dele, 15 soluções nós fomos construindo, todas integradas e todas conectadas com toda a operação de SSMA numa única solução. E ela conversando entre si, com inteligências, ela vai conversando, o plano de ação com a inspeção com a ocorrência com desvio, desvio com a licença com partes interessadas, Então essa gestão toda de procedimento, de treinamento, imagina tudo num lugar só. Em vez de você ter um monte de sistema diferente, tá tudo organizado num lugar só. Se facilita para mim, imagina para quem está na área cuidando do Sim. financeiro, do comercial, do marketing e da área de SSMA também. Então eu organizo, eu entrego gestão para ele segue fazendo e eu sigo acompanhando e sigo tendo tempo para apoiá-lo nas decisões que ele precisa. Fora disso, eu continuo o inverso. Eu continuo fazendo o papelzinho, colocando na urna, tendo tempo, gastando 80% do meu tempo atrás de um computador e 20% do tempo com as pessoas. E a partir daí eu não consigo ajudá-lo nas tomadas de decisão, porque eu não tenho tempo para ele. E se eu não tenho tempo, é porque não é prioridade para mim. Quando eu tenho Uau. tempo, é prioridade. Uau! E sabe o que é interessante? As pessoas, todos, estão colocando a inteligência artificial, a tecnologia, como um inimigo. Vão tomar o meu lugar. Igual você falou Perfeito. que você consegue automatizar todo o processo. Logo, eu tenho certeza que muitos de vocês pensam: tirar o emprego de alguém. Eu queria que você falasse um pouco sobre este tema polêmico para desmistificar quem estiver assistindo, porque eu, Eduarda, acredito que se você não for dominado pela tecnologia, se você souber utilizá-la, você não é descartável. Isso mesmo. Perfeitamente. Você foi preciso, assim. Não dá mais para olhar. Hoje é inevitável que a tecnologia vá chegar. Não depende mais de mim, de você, de ninguém. Ela vai estar aí e numa velocidade cada vez maior. Ano após ano, o tempo da tecnologia é diferente do meu tempo e do seu tempo. É completamente diferente. Então eu preciso compreendê-la, preciso entender o quanto ela agrega para o meu crescimento, até porque ela é limitada para fazer o que o humano faz no sentido de transformar, de trazer ideias. E ela, quer queira, quer não, foi desenvolvida e é desenvolvida por humanos. Por trás dela tem mais seres humanos fazendo aquilo ali, que Verdade. são muito mais inteligentes que ela, senão ela não existiria. E hoje ela está se tornando, inevitavelmente, algo que vai trazer para minha concepção, muito mais tempo qualitativo para nós, seres humanos, fazermos o que precisa ser feito. Então, a minha limitação como profissional, ela não mais se dá só para minha competência técnica. A tecnologia entra para somar essa competência técnica e fazer aquilo que eu deveria fazer ou que eu precisaria fazer com mais tempo e com mais velocidade. E aí sim, também com qualidade, precisão, mas sem o desgaste. Imagina, vamos pensar aqui para a área de segurança. Imagina um serviço de risco, um serviço de espaço confinado, uma limpeza, uma leitura de dado, de calor, de frio demais, várias gestões de várias áreas de risco, você ter a tecnologia fazendo isso por você e você evitando de colocar um humano lá dentro. Quem é que pode ser contra um negócio desse? Não faz sentido você expor um ser humano a um risco que a tecnologia tem competência para fazer. Vamos pegar esse humano e fazer algo muito melhor com ele, no sentido da sua própria palavra, da sua própria execução. Então, para mim, a tecnologia, olhar para ela com um olhar de inimiga, não faz mais sentido, né? Ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ter, principalmente com os jovens, principalmente com as crianças, principalmente, não tem a menor dúvida disso. Acho que nós adultos temos que ter esse controle sim sobre ela, sobre principalmente as pessoas que estão chegando, mas quando a gente chega na fase adulta, temos que ter a competência de entender o quanto ela pode ser útil, onde ela pode ser útil, para que te sobre tempo para fazer cuidar daquilo que ela não vai fazer.
ter com a sua família, com seus filhos, dedicar tempo àquilo que realmente vai te valorizar o seu momento, a sua vida, sua espiritualidade, sei lá o que você quiser entender com esse tempo de qualidade para sua vida, mas que você faça, né? Então tem que ter esse limite. Isso aí eu falo muito porque tem que ser dosado. É interessante você falar de limite também, porque muitos temem o empreendedorismo porque acham que não vão ter vidas, que vão pagar um preço alto, que vão ficar cansados, afastar da família, mas nós sabemos que o início não é fácil. Não. Eu queria que você falasse um preço alto que você pagou e se você quase chegou a desistir na sua jornada. Muito bem. Olha, eu sempre tive o sonho de empreender. Isso é uma coisa minha, desde muito cedo eu falei que eu queria empreender. Eu vou dizer pra você com toda a sinceridade, eu acho que eu nunca falei isso em, assim, em podcast, conversei em conversas. A minha qualidade de vida era mais defasada quando eu era CLT do que quando eu virei empreendedor. Qualidade de vida. Eu tinha menos tempo para minha família enquanto CLT do que enquanto empreendedor. Mas trabalho muito, principalmente o início do empreendimento. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Ó. O empreender, quando você fala assim, vou empreender, para aquele que é brasileiro, lutador, assim como nós, é uma batalha, né? Você trava uma batalha contra você mesmo. Sim, Mas você vai achando sentido naquilo e aquilo vai te energizando num olhar para quem gosta. Né? Você fala, não tem para trás, agora é só para frente. Eu vou atrás e vou provar que isso vai dar certo. Então, é claro que o início é muito complexo. Mas ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Muitos empreendedores, na minha visão, se perdem porque querem só. Querem ir só, não querem pedir ajuda, não querem ter um sócio, não quer ter uma parceria, não quer, não, eu quero só eu. É muito difícil. Ah, uns vencem, claro que vencem, muitos vencem, mas não é fácil. Quando você entende e compreende que para ir você pode ir com outros e você pode somar forças, a sua carga, o peso diminui um pouco, porque você vai ter mais gente te apoiando. O empreendedor, ele, para mim, tem 3 momentos muito importantes. O primeiro momento é você com você mesmo, a fim de fazer e provar que aquilo vai dar certo. E aí é você mesmo. Aí eu rasguei o Brasil inteiro, viajei muito, de sol a sol, com pouco recurso financeiro, mas cortei o Brasil para provar que aquela ideia funcionava e fui vender. Vender, oferecer e tal, mas com a minha história por trás disso aí. Porque um projeto que nasceu de um resumo de uma história profissional através de uma solução que, ao invés de fazer para um só, eu passei a fazer para dezenas, milhares de pessoas. Um serviço, uma inteligência que eu poderia ter doado para uma única empresa, eu resolvi empreender, construir uma solução e distribuir isso para muitas empresas. Então, o primeiro passo que eu dei foi: eu tenho a metade da ideia, que é eu sei exatamente o que eu quero, mas eu não sabia desenvolver. Então, eu me juntei com a empresa de tecnologia, fui achar uma pessoa que tinha o mesmo perfil que o meu, que gostasse disso. Foi a primeira união que deu certo, o primeiro casamento que falou: poxa, agora nós vamos nos unir, vamos construir uma solução. E agora vamos provar que isso vai dar certo. Primeiro desafio. O segundo desafio é quando você começa a crescer, chama time. Precisava estruturar pessoas que acreditassem na minha ideia, que viesse comigo e que compreendesse efetivamente o tamanho daquele sonho e o prazer de fazer aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, criar vários de mins ali no coração, no fundo ali, e falar, cara, vale a pena, é um negócio bacana, quero estar com esse cara até o final, vou entrar com ele, você conhecer e montar esse time, preparar esse time. É um desafio. É um desafio para todo empreendedor. E o terceiro, quando esse time está estruturado, que as coisas estão indo, é você manter o avião no ar. Aí você já entra, você liga ali o, o, o motor ali de voo de cruzeiro e as coisas começam a voar e você começa, foi o meu caso, sai um pouco da operação e vai para cima para começar a olhar o negócio mais de cima para você começar a potencializar. Então, que é a fase que eu estou muito satisfeito por estar nela. Então, houve essa primeira etapa, onde eu estava lá na operação, fazendo tudo acontecer. Eu subi um nível, montando time, trouxe pessoas para estar junto comigo no mesmo tal. Fui para o terceiro nível agora, que eu estou olhando a empresa de cima, mas entrando de sola em tudo. Então, eu estou no comercial, eu estou no marketing, estou no financeiro, estou na operação, estou acompanhando tudo estrategicamente, mas dando meus toques ali em lugares pontuais importantes
para que o crescimento vá longe. Porque quando você chega nesse nível que a gente conseguiu atingir, às vezes a minha fala, a minha postura, e eu sempre vou fechar a minha resposta para você assim: todo CNPJ precisa de um CPF forte. Sim. Meio clichê, para quem empreende sabe o que eu tô falando, mas todo CNPJ precisa de ter por trás um ser humano. Alguém que bote o rosto na frente e fala: "Isso aqui é nosso, tem essa cara, tem esse jeito, tem essa postura, tem essa credibilidade". Isso traz credibilidade, isso traz postura. Então, foi aí, mais ou menos nesse momento, que nós entendemos a importância que eu saí dessa operação e meu rosto ficou um rosto conhecido, mas no mundo de SCMA, de tecnologia, falando de gestão, porque precisa ter, é necessário que tenha. As pessoas não me conheciam, né? Conheciam o Ciclope, conheciam, mas muitos no início não me conheciam. Então agora ficou algo que eu digo que fechou esse ciclo. E a partir de agora é continuar trabalhando muito. Porque falar com você que não trabalha, estou mentindo, né? Mas tem Sim. muito prazer, né? Então hoje tenho o prazer de trabalhar, às vezes, em home office na minha casa, almoçar com os meus filhos, fazer coisas que no CLT dificilmente você vai ter sempre essa oportunidade. O empreendedorismo causa isso. Mas você é óbvio que vai ter os seus horários normais, como qualquer outro CLT, ou Madrugadas até mais. afora. Não foge disso. Sim. Mas é diferente, né? É algo que é seu. E, sem dúvida, se tem algo que encanta no empreendedorismo, chama liberdade criativa. Ai, sim. Você poder criar, testar, fazer de novo, errar, porque você tem, é seu, tá naquela oportunidade, mas com a responsabilidade, obviamente, mas a liberdade criativa é algo fantástico. Quando você atinge, todo dia você acorda motivado, pensando numa ideia boa, só que você tem aquela liberdade de chegar e já aplicar, já fazer, já executar, já olhar. Então, isso é gostoso demais no empreendedorismo. Que incrível. E você, na sua opinião, polêmica de novo, você acha que todos poderiam se transformar em empreendedores ou realmente tem pessoas que não são feitas para isso? Ou são as limitações que impedem que ela veja o empreendedor que ela poderia ser? Porque a tecnologia tem avançado. Tem. Isso permitiria as pessoas a focarem no que gostam e deixar a tecnologia trabalhar ao seu favor? Ou não? Então, é uma pergunta complicada mesmo, mas você falar que todo mundo poderia ser um empreendedor, olha, eu acho que para empreender, você precisa ter vontade, ter um sonho, né, e ter uma boa ideia. E para isso trabalhar muito. Então, se você tem essa aptidão de falar: "Poxa, vou encarar o desafio. Estou apto, me sinto apto para isso. Tenho potencial para me desafiar", ou seja, para ir para frente, porque você, vai deixar para trás a certa, segurança da CLT. A CLT te dá uma segurança, te dá Sim, né, um monte de recursos ali que te dá uma tranquilidade. Quando você fala que vai empreender, você tem que abdicar, é um desafio, isso sim. não existe. No primeiro momento, você vai criar isso, mas ele não existe ainda. Então, esse desafio é uma virada de chave aqui, você precisa virar essa chave interna. Eu acredito que todo mundo poderia empreender se você, desenvolver essas habilidades. E essas habilidades são habilidades, podem ser desenvolvidas, né. Eu acho que todas as habilidades podem ser desenvolvidas, depende do quanto você está disposto a desenvolvê-las, né. "Ah, eu quero me tornar engenheiro", ok, você vai mas eu não tenho dinheiro, mas eu também não tinha. Mas eu pegava 10 ônibus por dia, dormia 3 horas por dia, pagava 280 de faculdade, ganhava 300 de salário, sobrava 20, não sobrava nada, mas fazia faculdade e estava tudo certo, era o meu sonho, ninguém me tirava. Eu pagava, eu ria, eu pagava, às vezes voltava com fome, mas voltava feliz. É difícil, mas era a realidade, essa é a minha realidade. Então, cada ano que passava eu ficava mais feliz ainda, e para uns aquilo era sofrimento. Eu falo muito assim, eh, se você pegar 2 pessoas que estão quebrando pedra e perguntar pra ele, pra um: "Por que você tá quebrando pedra?", ele vai falar assim: "Ah, tô o dia inteiro nesse sol quente, não aguento mais quebrar pedra". Se você perguntar para um próximo, ele pode falar assim: "Eu não tô quebrando pedra, eu tô construindo a escola que o meu filho vai estudar. Eu tô construindo um hospital que vai atender toda a minha comunidade, o meu bairro inteiro vai ser aqui, eu vou passar aqui de bicicletinha com meus filhos". Eu falo: "Tá vendo aquele hospital lá, meu filho? Eu ajudei a construir". É a mesma pessoa quebrando pedra. Só que ele conseguiu entender o sentido daquilo e ele se motivou com aquilo. Então, para mim, o empreender é você acreditar naquilo que ninguém acredita ainda, ir para frente, ir para cima daquele desafio, para lá na frente você olhar para trás e falar assim: aquilo lá eu ajudei a construir.
Então você tem Uau! que ter isso de dentro, tem que vir de dentro. É Respondeu profundo, muito bem. né. E é interessante que você, Edmar Rezende, com certeza tem uma história inspiradora. Mas quem te inspira, Edmar? Quem da área você já essa pessoa me inspirou, essa pessoa me motivou, ou essas pessoas? Né. Tem algumas pessoas, assim, eu tenho pessoas que me inspiraram muito no CLT, né, tem pessoas que eu me espelhei quando eu queria virar um gerente, um gestor. Tem pessoas que eu olhava, que me ensinaram muito, que eu olhava e falei: "Eu não quero ser assim de jeito nenhum". Várias, né, fala: "Não", né. E tem nome, obviamente são várias pessoas, mas obviamente que tem pessoas que como eu gostei sempre do lado humano, eu comecei e pra te responder sua pergunta até chegar no empreendedor, né, mas quando eu estava operando lá na indústria, o que que eu observava? Eu queria aprender muito, e eu tinha muita disposição para qualquer coisa, qualquer desafio. A primeira coisa era, eu não corria dos problemas. Para mim, eu sempre entendi que as oportunidades estavam bem no meio dos problemas. Então, se eu tivesse no meio daquele problema como solução, eu estaria aprendendo e crescendo. E já já, na frente, eu encontraria uma oportunidade. Então, eu encarava os problemas. E, segundo, eu ficava de olho naquelas pessoas que conseguiam se comunicar bem, resolver os problemas, ser firme, ter respeito, mas sem ser ignorante. Porque eu via isso na minha casa. Eu fui criado por um pai que tinha quarta série, mamãe analfabeta. Mas o meu pai, ele chegava em casa, Eduarda, se a janta não tivesse pronta, eu nunca vi o meu pai xingar um palavrão ou xingar dentro de casa falando que aquela almoço, aquela janta não estava pronta. Eu vi o meu pai chegar, tranquilo, chamava a gente, ia pra cozinha fazer, esperar minha mãe chegar pra gente jantar junto. Simples, coisa básica, né, que se todo ser humano fizesse já estava ótimo, né. Em vez de você reclamar, vai lá resolver e vai esperar o outro, vai surpreender o outro, seu parceiro, sua pessoa, seu filho, né. O meu pai, se um vizinho chamasse, 3 horas da manhã, ele saía para ajudar. Sem cobrar nada, sem fazer nada, ele ia por prazer, ele ajudava, o entorno dele era sempre fora, por que que eu falo essas frases? De onde que vem esse pensamento, né? É muito genuíno, né? O meu pai, ele não comia o bife que ele lá porque lá em casa não tinha, então ele não achava no direito de comer, ele trazia pra gente comer. Eu chegava Ô, com 9 anos de gente. idade no portão, eu escutava a bicicletinha dele chegar, eu chegava, eu sentia até o cheiro do restaurante, que o bifinho estava enrolado lá e ele não comia. Então, ele me ensinou muito a esse lado de falar: "Puxa, o exemplo, né, o como você reage àquela coisa, ela faz a diferença". Então eu começava a observar na empresa, e tinha pessoas o inverso disso. Tinha pessoas que eram ignorantes, tinha pessoas que eram arrogantes, tinha pessoas que o olhar dele trazia presença negativa. Quando ele entrava na sala, era como se fosse uma nuvem preta. Todo mundo, o coração as pessoas ficaram com o coração palpitando. Eu cansei de ficar com a mão suada, porque aquela pessoa ia visitar a empresa. Que coisa ruim você sentir isso com outro ser humano. Não importa se ele é o presidente da empresa. Eu tinha que ter satisfação. Não importa se você é um diretor, um gerente, um supervisor, um coordenador, um analista. Não importa o seu cargo. A sua presença tem que ser gostosa de ser recebida. Fora isso, você tem alguma coisa que você está fazendo que está impedindo, porque você não, para resolver problemas, você não precisa agir fora das linhas necessárias ali do ser humano. Então eu começava a observar essas pessoas, aprender com essas pessoas. Eu tinha diretores, gerentes, que eram mestres em fazer isso de uma maneira linda, né? Ele chegava, era um respeito absurdo. Mas o meu pai era assim, meu pai tinha um respeito lá em casa. Meu pai chegava, era respeito total, mas tinha amor, tinha carinho, nunca bateu, nunca não precisava de nada de agressividade, nada de arrogância. Então eu ficava buscando isso. Então eu me espelhei nesse primeiro momento. Então tem vários nomes aí, várias pessoas que eu comecei a espelhar. Para o empreender, eu comecei a olhar pessoas que eram felizes empreendendo, que eu via que prestavam serviço para mim, né? E quem sabe, algumas pessoas sabem quem são, de quem eu estou falando. Ele chegava, ele trabalhava muito, mas estava sempre bem, sempre contando sobre o quanto ele tinha crescido, o quanto ele tinha conseguido vencer, o quanto ele tinha a oportunidade de estar com a família nos momentos. E eu não tinha, às vezes eu não tinha. Os meus filhos mais velhos, o meu tempo foi muito mais regrado com eles do que agora. Hoje eles têm muito mais a minha presença do que antes. Isso pra mim era uma qualidade de vida. E eu prezo por isso. Eu prezo por ter uma qualidade de vida com a minha família. Mas eu não tenho medo de trabalhar. É Sim, diferente. Então hoje eu trabalho muito, mas também consigo montar minha qualidade de vida. Então eu começava a olhar essas pessoas e fui observando. Falei, poxa, é isso que eu quero. Achei o segundo desafio da minha vida, que era buscar empreender. E aí foi onde eu fui construindo a minha base
que eu falar, para me chegar no empreender, eu preciso no isso é um pensamento meu, nem todo mundo precisa disso, viu, pessoal, que é para empreender, no meu caso, eu precisava no mínimo ter primeiro uma bagagem técnica, para as pessoas olhar para mim e falar assim: "Esse cara sabe o que tá falando". Sim. Eu não venho do nada e criei alguma coisa e tô oferecendo. Não, o que eu criei foi algo que eu estava lá no chão de fábrica, de botina no pé, no meio da poeira, fazendo acontecer, e eu achei um caminho mais fácil de fazer aquilo que eu já fazia. No meu caso, mas nem todos os casos de empreendimento você precisa de passar por esse desafio. Mas para mim, a bagagem técnica e a experiência técnica contou muito para o desenvolvimento rápido e o desenvolvimento das pessoas poderem acreditar naquilo que eu estou oferecendo. Porque por trás tem alguém que faz, que atua naquela operação. Uau! E foi muito bom você falar da sua família, da qualidade de vida, e eu percebo que ele preza muito por isso e acredito que as pessoas fiquem: "Meu Deus, eu preciso disso". Quem é Edmar Rezende, além de toda essa trajetória profissional? Bom, o Edmar é uma pessoa muito simples, acessível para qualquer pessoa. Eu falo, brinco, falo lá em casa, meu telefone é público, né? Não tem, é igual um orelhão mesmo, não tem disso, atende todo mundo. É uma pessoa disponível e que acredita em três pilares muito importantes na minha vida: corpo, mente e espírito. O corpo, porque eu preciso dele, então eu cuido. Então, gosto de esporte, gosto de correr, gosto de fazer meus exercícios, gosto de cumprir todas essas etapas. E eu acredito que isso me prepara para estar bem para as pessoas que estão próximas de mim, porque me energiza. A mente, eu acho que trabalhar o seu local, sua família, sua estrutura, o seu entorno. E quando eu falo trabalhar o entorno, é dar para esse entorno um potencial para que eles possam te suprir de amor, de carinho. E aqui eu gostaria que vocês entendessem que é zero grana. Não estou falando de grana, estou falando de participar como ser humano na vida do outro. Se doar. Se doar para o seu filho, ter tempo para sentar no chão, para olhar os cadernos da sua filhinha, do seu filhinho, quando ele está crescendo ali, para avistar, para dar parabéns, para fazer coisas simples do dia a dia. Vá cozinhar com seu filho, vá surpreender a sua esposa, vá fazer um bom café da manhã para ela, vá fazer coisas que. E eu não é o melhor café do mundo, é o melhor café do mundo que tem na sua casa. Vá fazer o que você pode fazer para o outro com a qualidade que vai tocar o ser humano, não com a grana. Eu acho que quando você entende e compreende que a sua mente ela vai ficar muito melhor quando você prepara o ambiente, e eu gosto sempre de exemplificar essa parte assim. Se eu tenho uma filha de 11 anos, se eu tô atrasado para ir trabalhar, tô saindo com o meu carro, tenho que levar ela na escola, ela vai entrar no carro, eu tô saindo com o carro. Aí passou na primeira, segunda, terceira esquina, ela fala: "Esqueci meu caderno, esqueci meu trabalho". Eu tenho 2 opções: esbravejar, xingar palavrão, acabar com o dia dela e não voltar lá, ou voltar, ainda assim você já acabou com o dia dela. E aí ela vai chegar na escola chateada, não vai conversar com os amigos bem, vai passar mal, você vai criar uma série de problemas na vida dela por uma atitude sua que poderia simplesmente, tudo bem, vamos lá buscar, acontece, né? Não vai e vai, faz com carinho, faz com respeito, você vai trazer. Olha só que na minha fala você sente a leveza que você vai trazer para a vida dela. Agora imagine isso potencializado no seu dia a dia. Você conseguir controlar suas ansiedades, os seus medos, nós somos seres humanos, a gente tem tudo isso, né? Mas quando você prepara o seu ambiente com respeito, quando você cria um ambiente leve, a sua casa fica leve. Os seus filhos têm prazer em voltar para casa. Você tem alegria de estar em casa com sua esposa com você, o seu filho, se você é casado com seus pais. Então, para mim, o respeito é preparar esse ambiente. Então, o Edmar, ele preocupa então com essa primeira, com o corpo, prepara com a mente e com o espírito. Por que o espírito? Porque não importa a sua religião, viu, Eduardo? Eu não estou falando aqui no Sim, que você acredita. Não importa. Se todo mundo acredita em algo, eu acredito em Deus, né? Então, mas se alguém acredita, se você não acredita, se você é um ateu, se não acredita em nada, acredite numa força maior sobre você. Acredite no sol, na lua, numa árvore que está em frente à sua casa que vai viver muito mais que você. Eu e você, segundo os estudos, 75,6, 77, 80, agora, graças a Deus, as pessoas estão vivendo ainda mais, com mais qualidade, mas é finito. Já já passa. O seu entorno todo vai ficar tudo aí, ó, por anos e anos, milhares, e você vai. Então, para que desperdiçar o seu tempo com ações fúteis, inúteis e vazia?
E quando você acredita em algo maior que você se diminui para poder crescer. Quando você não tem esse olhar, e muitas das vezes você acha que é o centro das atenções e é o grandão, você se torna pequenininho. E aí você se torna realmente esquecível, desprezível e muitas das vezes só vai deixar saudade e olhe lá que nem saudade. Então, e vai acabar. Então eu acho que pensar sobre isso me faz refletir, construir o ser humano que eu sou, né. Então, potencialize o seu entorno, que as portas se abrem, E para você, estão abrindo cada vez mais, além das fronteiras, você não só aqui no Brasil, mas em outros países? sem dúvida. 5 países. Uau! Hoje o Ciclope está operando, no Brasil e mais 5 países e estamos com outros aí em estudos, né, através de clientes, porque os nossos clientes que nos contratam são corporativos e eles têm operações em vários países e acaba pegando outras operações. Então, o Ciclope ele é multilingual, ele já nasceu assim desde o seu início, pensando nesse crescimento. Então ele opera em inglês, português, espanhol, mandarim, se você quiser, qualquer língua que você quiser. Ele vai operar, ele vai se adaptar, eh, mas tem um negócio em tudo isso que é o coração. O Ciclope tem um coração dentro dele que, por incrível que pareça, aí eu posso falar porque hoje eu tenho como provar, o coração da área de SSMA bate igual em qualquer lugar. Esse é incrível. O Ciclope é um só. Não existe um Ciclope para cada país. É o mesmo Ciclope que opera aqui, opera em todos os países, porque o jeito, o que foi o maior desafio? Compreender como o coração bate de cada sistema, porque o Ciclope tem 15 sistemas, esse ano a gente vai para o 18º, estamos trazendo mais 3 novos aí, gamificação, estamos trazendo IA, estamos trazendo várias outras, questão de riscos, o Boltai e tantas outras soluções. A gente entende que o jeito de fazer ele é igual lá dentro, lá nesse coração, né. Vou dar um exemplo para ficar claro, eu gosto sempre de exemplificar. Você pegar um plano de ação, ele tem um problema, uma equipe, ação, evidência, lição aprendida, encerramento, análise de eficácia, são fluxos normais de qualquer processo. Se eu entendo esse processo, se eu chamo isso de A, de B, se eu coloco mais uma coluna, menos uma coluna, é só configuração. O jeito de fazer é igual em qualquer lugar. Uma ocorrência tem uma ocorrência, um registro preliminar, uma abrangência, uma comunicação, as ações, uma análise e indicador. Você cumpriu isso, todo o resto, cada empresa faz de um jeito, chama de um nome, mas no fundo o coração está batendo igual. Então nós para cada sistema nosso, nós compreendemos esse coração e o melhor, nós conectamos essas pontas todas para que elas pudessem, de fato, trazer um sistema integrado. Se você não conhece a força de um sistema integrado, você está perdendo a oportunidade e se esforçando demais para ter um recurso ou um resultado que às vezes vai depender muito de você e do seu tempo que já é escasso. Se vocês não conhecem a força de um sistema integrado, precisam acompanhar Edmar Rezende, não é isso É isso mesmo? aí, com o maior prazer. No LinkedIn, no Instagram, É isso tem aí. alguma outra rede social que eles podem te encontrar? Não, mas as principais são essas duas, o LinkedIn Edmar Rezende e o Instagram também, se você procurar Edmar Rezende, tá verificado, vai achar fácil lá. Perfeito. E Edmar, é muito bom você falar sobre o coração, que nós estávamos conversando sobre um projeto muito bonito que você tem desenvolvido e eu gostaria que você contasse sobre ele. Muito bem. Bom, com o crescimento da Airplan, com a nossa abrangência e tá em várias empresas, começou um desafio lá dentro, começou um pensamento, começou inclusive as pessoas, a gente começou, o meu sócio falava assim: "Por que que as pessoas não preo", como eu sou da área de segurança, eles não, a nossa time tem pessoas que não é, especificamente da área de segurança, da área de tecnologia, de outras áreas. Por que que as pessoas não preocupam mais com o número de acidentes no trabalho no Brasil? Por que que virou paisagem? Por que que só quando acontece um acidente que morre 300, 400 pessoas de uma vez, todo mundo faz aquele e tal, e mídia e pá, né? Inclusive nós soltamos uma matéria recente, depois você pode procurar lá que você vai achar no meu Instagram, no LinkedIn, ou da Airplan, ou no meu, falando sobre isso, falando sobre nos anos 70, 60, 70, um acidente saía nos jornais, todo acidente, porque era mídia e tal. A gente foi esfriando a um certo ponto que hoje morrem dos 2.600, 2.700 pessoas todos os anos. Ou seja, é como se uma cidade, quantas cidades você conhece de 3.000 habitantes? Eu conheço várias, Sim. né. E imagina todo ano uma cidade dessa morrer inteirinha por acidente de trabalho. Isso já está acontecendo há muitos anos, há mais de 12 anos. Então, você pega só quando começou a ser medido, Eduarda, 33.000 pessoas já morreram. A cada 2 minutos, uma pessoa que entra no SUS é por acidente ou doença no trabalho. Aí você olha: "Puxa,
O governo já gastou mais de 140 bilhões de reais. Isso é o PIB de vários países pequenos que não têm esse PIB. 12, 13, 14, 15 milhões todos os anos. Bilhões. Aí você fala: "Poxa, muito bem". Pensando nessa cenário que as pessoas não davam mais essa importância, a gente precisava construir um projeto social. Um projeto social sem fins lucrativos, de impacto positivo e que pudesse trazer com foco a prevenção de acidente do trabalho e que tivesse por trás e como conector a arte e a música. Por que a arte e por que a música? Porque a arte e a música, ela conecta o coração das pessoas. Se você for num estádio de futebol e lá todo mundo estiver degladiando, ou se você estiver num lugar, num bar, as pessoas conversando ali, mas tocar uma boa música, todo mundo concentra, todo mundo canta junto, todo mundo se emociona, não importa a música, mas todo mundo canta junto. E aí, imagine essa força na segurança do trabalho. O projeto social Um Dia a Mais, eu te convido a conhecer umdiamais.com.br ou @umdiamais.oficial no Instagram. Seu primeiro apoio é você seguir a página e você se engajar de alguma maneira como pessoa física, ali dentro com a gente, engajando, levando tudo que a gente produzir nesse projeto, que a gente já produziu e não foi pouco. Nós contratamos atores, nós fizemos um clipe muito lindo, tudo ali houve um investimento pesado nosso para doação total para o Brasil. Nós não queremos ganhar R$ 1 com essa campanha e não vamos autorizar ninguém a ganhar dinheiro nenhum com ela. Ela é uma campanha limpa, é uma campanha de doação. Você vai entrar, tudo que a gente produzir, você entrar no site agora, você tem a letra, você tem a música, você tem as cifras, você tem as artes, tem tudo disponível. Se você se tornar um apoiador, você recebe um kit completo feito pelo meu time. Meu time vai entrar, vai criar um kit completo do projeto social para você fazer atividade na sua empresa, personalizado com a logo da sua empresa, sem lhe pagar nenhum real. Por que isso? Porque a nossa ideia, nós estamos no primeiro nível cultural. Quando a gente vai implementar uma cultura de prevenção numa empresa, o primeiro nível é convidar as pessoas, ter a atenção das pessoas. Eu preciso que as pessoas estivessem comigo. Então nós estamos nesse nível. Essa campanha, o primeiro nível dela, venha com a gente, venha entender o motivo, o porquê, venha dar luz. Então as pessoas vão começar a cantar a prevenção. Vai começar a entrar no site e ver esses números que estavam frios, porque ali você impacta as pessoas, o Estado e a empresa. Um acidente impacta esses três níveis. A gente precisa que todos nós estejamos envolvidos. E não só os profissionais de segurança. Estou dizendo a sociedade como um geral. Então, a partir do momento que a gente tiver nesse nível, Eduardo, o primeiro nível, as próximas notas dessa música já não vai ser escrita só por nós mais. Vão ter muitas Uau! pessoas envolvidas. E com uma linda forma de conscientizar a importância da prevenção. E mais ainda da importância de implantar a tecnologia, porque vai dar tempo para a liderança, para a segurança focar no que realmente precisa para evitar esses acidentes. Tudo Exatamente. se conecta. Tudo se Que conecta. incrível! Você conecta, ó, conecta a técnica, conecta o coração e conecta a sensibilidade. A nossa área, no meu ver, humildemente falando, está carente de sensibilidade. Tem muita técnica, tem muito conhecimento, mas está faltando um pouquinho das pessoas com mais sensibilidade para transformar, para tocar o outro ser humano. Então a sensibilidade ela vem para trazer esse calor como ser humano e aquecer todo esse conhecimento que está disponível para a gente hoje. Uau! Eu acredito que, principalmente depois de ouvir esta reflexão, fazer esta conexão, vocês irão se inspirar e refletir na importância de entender, humanizar o seu atendimento, você como profissional, liderado, líderes, vocês precisam saber ligar o coração, a informação, a tecnologia. Ninguém vai tomar o seu lugar. Você vai assumir a sua história, é você o protagonista, mas a forma que você trata o outro, a forma que você direciona as pessoas é que vai definir se você vai ter sucesso ou não. É o que eu aprendi com você hoje aqui. Muito obrigado. E eu digo para você, eu preciso falar para você que eu falei nos bastidores e gostaria de falar aqui ao vivo, olhando para você, que o trabalho que você faz, por ser uma profissional que veio da área de SCMAs, e investiu o seu tempo, buscou conhecimento, buscou a competência para estar onde está, é algo que o time de SSMA precisa, as empresas precisam, a liderança precisa, o profissional de segurança precisa, as escolas, os alunos precisam, muita gente precisa. Eu acho que levar você, trazer esse olhar, trazer essa forma de se comunicar
para a área de segurança é, de fato, abrir o leque para o profissional crescer dentro das operações, porque muitas das vezes eu não cresço porque eu coloco uma barreira humana como competência, e para isso, às vezes, eu preciso de apoio profissional. E vou Verdade. repetir, isso é é possível aprender, é possível, buscar esse conhecimento. Não precisa ter o dom para isso não, você precisa ter disposição para ir buscar esse conhecimento e com a profissional, alguém competente, você vai conseguir, e eu acho que você faz muito bem isso, e eu indico para que você faça esse trabalho Muito com a obrigada. Eduarda. Muito obrigada, fico muito honrada de verdade. Que trajetória incrível. Eu me perdi aqui raciocinando o que você estava falando, porque eu tive outra visão. Eu comecei a perceber, eu sou muito humana também, mas ainda assim nós aprendemos. A cada convidado você aprende algo novo. E eu queria que você deixasse uma frase que você utiliza, algo para as pessoas refletirem e lembrarem de você quando ouvirem. Muito bem, eu vou deixar a frase que eu acredito, verdadeiramente. Ah, acredite no ser humano como uma força capaz de transformar você e o seu entorno. Mas só não acredite só. Vá você se predispor a potencializar esse entorno, doando a sua competência humana, real e genuína, para que tudo que você fizer, seu conhecimento, seu dinheiro, suas conquistas, seus sonhos, valem a pena. Para que eles possam valer a pena no dia a dia dessas pessoas. Porque senão eles vão se tornar muito rapidamente esquecíveis, vai se tornar muito rapidamente, deixar de ser, lembrado, desejado, e você morrerá muito rapidamente no coração dessas pessoas. Então eu acredito que potencialize o seu entorno e as portas se abrem para você. Uau! Arrasou no seu recado e eu tenho certeza que as pessoas entenderam e eu espero de verdade que este episódio te ajude a virar essa chave. Eu tenho certeza que a resposta que você procurava assistindo este episódio você encontrará. Edmar, muito obrigada por aceitar o meu convite. Quem dera se nós pudéssemos conversar uma, 2, 3, mas eu irei te convidar de novo para termos outros assuntos. E para vocês, eu quero que levem em consideração a importância, mais uma vez, de se humanizar o seu comportamento, de levar isso para a sua vida profissional e pessoal, porque isso ajuda não só você, mas no seu entorno, todas as pessoas ao seu redor ter um dia a mais. Não esqueça de seguir este lindo projeto, apoiá-lo, se conscientizar e conscientizar as pessoas ao seu redor, porque todos nós merecemos um dia a mais nessa vida incrível, nessa jornada limitada que estamos levando. Muito obrigada. Obrigado.